Boa tarde, estamos aqui para o nosso encontro formativo sobre práticas restaurativas. Hoje, a divulgação dessa reunião foi para as escolas do São Paulo Integral, para todas as pessoas que participam das escolas que estão no São Paulo Integral, mas para todos que são interessados na temática também. Como todas as reuniões, nós estamos gravando um encontro formativo para disponibilizar para as pessoas que não puderam entrar aqui ao vivo na próxima circular. Como hoje é quinta-feira, acho que no final da nossa reunião eu já consigo salvar o vídeo e já colocar na circular de sexta-feira, tá bom? Então, nós estamos aqui hoje com a Cristina Teles Assunção, nossa parceira que tem acompanhado a gente aí nesses encontros formativos. Ela vai conversar um pouquinho conosco. Como todos os encontros, nós temos o combinado de deixar o nosso áudio e o nosso vídeo fechado para a reunião poder fluir. Nos momentos que a Cristina abrir para interação, aí vocês podem abrir o áudio para falar, abrir o vídeo para falar, mas enquanto não estiver falando, a gente só deixa combinado de deixar fechado. O material do encontro de hoje, a Cris vai passar para mim e eu coloco na circular também, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para ela e que nós possamos ter uma excelente reunião. Obrigada, Vivi. Sejam bem-vindos todos, todas. Que bom estar com vocês aqui para mais um encontro. Hoje de manhã eu tive um encontro com algumas pessoas e queria dizer que a primeira parte da aula da manhã vai ser exatamente como a nossa aula aqui. Então, caso alguém esteja aqui também esteja de manhã, já sabe que nós vamos estar, né, compartilhando os mesmos conteúdos. E hoje eu vou falar um pouco com vocês, né, sobre a escola restaurativa. Acho que não é o primeiro encontro que a gente faz, vocês já me ouviram falando sobre o tema, mas é sempre bom a gente retomar, aprofundar, seguir um pouco mais em frente. A gente tem sempre por base a pirâmide restaurativa, tá? A pirâmide restaurativa, ela mostra um pouco as ações que a gente desenvolve na escola, quando a gente está num processo de implementação da justiça restaurativa na escola. No caso da pirâmide, a gente tem a base, aonde a gente vai procurar realizar ações para reafirmar as nossas relações e, com isso, construir um senso de comunidade. Algo tão importante, tão fundamental para uma boa convivência, para que a gente consiga ter muita harmonia nos relacionamentos, relacionamentos com respeito e também cooperativos. Então, a gente sabe que na escola existe uma multiplicidade de ações, de situações, as coisas acontecem ao mesmo tempo, tudo junto, e a gente, então, precisa ter uma gama grande de ações a serem realizadas, de práticas a serem realizadas, né? Por quê? Porque a gente não tem uma prática que vai atender a todas as situações. A gente precisa ir desenvolvendo práticas à medida que a situação demanda. Em alguns momentos, o que a gente quer, na verdade, é construir um senso de comunidade, reafirmar as relações para ter um clima escolar agradável, onde se possa aprender mais e melhor. E para isso a gente faz algumas práticas, como, por exemplo, habilidades de comunicação. Conversei com vocês sobre as ferramentas da comunicação. A gente trabalha com construção de combinados, com horas de círculo, enfim, a gente tem uma série de práticas. E hoje a gente vai falar de uma forma genérica, um panorama geral sobre, né, essa base da pirâmide e também sobre alguns princípios, alguns valores, algumas crenças que fazem parte, né, dessa escola restaurativa. Na pirâmide, a gente tem no centro da pirâmide ações que são voltadas para reconectar as relações. Então, quando já ocorreu uma situação de conflito, a gente precisa lidar com essa situação e, para isso, então, a gente vai procurar desenvolver ações que reconectam essas relações. Como, por exemplo, dos círculos restaurativos. Eu queria
pedir, por favor, se possível, manter o microfone desligado, porque está dando uma microfonia forte, eu não sei se todos conseguem me ouvir. E a gente tem no topo da pirâmide as ações, ou a ação mais voltada para reparar as relações quando a gente tem alguma coisa mais complexa, mais séria que acontece, e a gente então já precisa de uma demanda um pouco mais formal para a resolução dessa situação de conflito ou violência, se for o caso. Hoje a gente vai estar falando da escola restaurativa, onde todas essas ações acontecem, mas muito a gente vai focar na base da pirâmide. Na verdade, a cada início de ano, as pessoas de um determinado grupo, equipe, elas precisam reafirmar essas relações para, com isso, consolidar uma base saudável de relacionamento. Gente, a cada início de ano, ou bem, a gente tem uma mudança de alunos dentro de uma classe, por isso a gente tem uma nova configuração dessas pessoas, ou a gente tem professores que saíram de uma escola e foram para outra, então tem uma nova configuração de professores ou de colaboradores, enfim. A gente tem, a cada início de ano, uma dança, né, de cadeiras, onde a gente tem uma mudança de atores nos grupos. E a gente fala na teoria dos sistemas que cada vez que a gente tem uma mudança de um ponto do sistema, a gente muda toda a dinâmica do sistema. Então, mudar um ponto do sistema, uma pessoa que mude dentro de uma sala de aula, por exemplo, muda toda a dinâmica da sala de aula. Pode mudar toda a dinâmica da sala de aula. E é justamente por isso que no início do ano a gente se dedica tanto a trabalhar essa construção de senso de comunidade, onde a gente procura, de fato, trabalhar com a implementação de ações que desenvolvam bons relacionamentos. Mas não necessariamente a gente vai trabalhar, aliás, não necessariamente, ao contrário, mas necessariamente a gente precisa trabalhar com essa reafirmar as relações ao longo de todo o ano. Não é porque a gente fez isso no início do ano que está feito e pronto. Não, ao contrário. É importante que a gente desenvolva, né, ações constantemente para reafirmar essas relações. E acho que, como eu disse anteriormente, a gente vai usar uma gama de práticas para isso. Fiquem super à vontade para interagir pelo chat, se quiserem perguntar alguma coisa, ou se quiserem abrir o microfone para fazer algum tipo de comentário, algo que me ocorreu enquanto você falava isso. É totalmente interativo, vocês fiquem super à vontade para isso, tá? Mas seguindo, então, o que a escola busca nessa construção, né, de senso de comunidade é promover uma integração, uma conexão maior entre as pessoas. E o que está sempre na base de tudo isso é justamente cuidar da comunicação. É muito importante a forma como cada membro da comunidade escolar vai se comunicar no dia a dia. Por isso que no encontro anterior, eu falei com vocês justamente sobre diálogo, comunicação, escuta, pergunta, porque isso está na base de todo esse trabalho restaurativo, essa abordagem restaurativa que a gente vai desenvolvendo dentro da escola. Ou seja, um trabalho com as ferramentas de comunicação, com as habilidades comunicacionais é fundamental para a gente fazer a implementação das abordagens restaurativas na escola. E os adultos, na verdade, eles precisariam ser exemplos, né, de como usar uma linguagem respeitosa, como usar uma linguagem colaborativa. Não só dizer que isso é importante, mas eles próprios, enquanto educadores, nós próprios, vamos dizer assim, enquanto educadores, né, se a gente realmente consegue agir e se comunicar de uma forma respeitosa, de uma forma cooperativa. E com isso, a gente vai ensinando, a gente vai mostrando com o nosso fazer. A gente vai ensinando a partir da nossa experiência, ou seja, a gente vivencia, quem interage com a gente vivencia também e com isso aprende. Ou seja, é uma aprendizagem da experiência. E com isso, não só a questão da comunicação é uma
um aspecto fundamental para a gente, né, ser modelo, mas também poder ajudar as pessoas a justamente desenvolverem habilidades emocionais, desenvolverem confiança, desenvolverem respeito, ou seja, ampliarem a sua forma de conexão com os demais, principalmente fazendo, né, um bom trabalho de relacionamento, reafirmando, reconectando e reparando, né, as relações quando existem alguns danos. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco em como é a escola restaurativa. Eu tenho certeza que eu não vou trazer aqui, né, nenhuma grande novidade para vocês. Né? De alguma maneira, eu tenho certeza que todos vocês, muito provavelmente, já atuam dessa forma, muito provavelmente já têm como prática isso no dia a dia de vocês. Assim como todo mundo escuta, né? Lembra que a gente conversou sobre a escuta num outro encontro? Mas de um jeito ou de outro, se a gente ressalta, se a gente amplia as possibilidades de escuta, a gente melhora a nossa comunicação. Da mesma maneira, a gente já está na escola, a gente já faz a escola tem as suas características, mas vale ampliar, vale, assim, aprofundar algumas questões que são fundamentais para uma escola mais pacífica, mais saudável, mais tranquila, e que as pessoas realmente se sintam melhor trabalhando ou estudando lá. Então, a gente tem, né, aqui essa parte de baixo, a promoção de uma escola onde a gente tem a promoção de uma convivência harmoniosa, ou seja, ações proativas, ações que previnem, né, a ocorrência de desentendimentos, conflitos e violências, bem como uma possibilidade de solucionar os conflitos, pautando as ações no diálogo e no protagonismo, isso vai reverberar na escola restaurativa. Ou seja, na escola restaurativa, a gente trabalha tanto proativamente como reativamente. A gente tanto trabalha promovendo boas relações, como também solucionando situações de conflito que venham a acontecer. E eu tenho certeza que todos vocês aqui presentes e todos os colegas de escola que vocês conhecem, de alguma maneira, lidam, né, com a questão dos conflitos cotidianamente da melhor forma possível. E a gente está aqui tentando oferecer mais instrumentos para isso, para lidar com a convivência e com os conflitos. Então, na verdade, o que é uma escola restaurativa? Ela é definida pelas suas práticas. Lembra quando a gente já mencionou, e eu não sei se todos estavam presentes, sobre o empoderamento? Então, para o Paulo Freire, justamente o empoderamento é a possibilidade de uma instituição empoderada, é aquela que usa os seus recursos próprios para se fortalecer e para crescer. Então, na escola restaurativa, justamente o que a gente pode entender é que a gente busca esse empoderamento aonde a escola é capaz de promover atividades diárias que constroem relacionamentos positivos e uma comunidade de cuidado mútuo. Quando a gente pensa preventivamente, uma das coisas que a gente muito se preocupa é justamente na possibilidade de criar comunidades de cuidado mútuo, onde todos são responsáveis pelo bem-estar de todos. Há uma responsabilização mútua pelo bem-estar de todos que estão ali. Não é o professor que é responsável pelo aluno, e o aluno não tem essa mesma responsabilidade com relação aos seus colegas, com relação ao professor. Todos têm essa responsabilidade. Nós vamos falar sobre isso já já. Quando as escolas passam a ver o conflito como uma possibilidade de mudança, como uma oportunidade de ensinar algo novo, de como eu lido, a gente usa muito, né, a expressão, os conflitos e os erros como oportunidades de mudança, como oportunidades de crescimento. Então, na escola restaurativa, justamente, a gente olha para os conflitos com uma conotação positiva. Por quê? Porque eles são geradores de mudança, são geradores de energia criativa. Quando a gente tem uma situação conflitiva, a gente precisa resolver isso de uma forma criativa.
Então, a gente justamente busca formas, né, dialógicas, pautadas no protagonismo, para resolver essas questões. Mas é preciso ter muita atenção e muita coerência, justamente pelo que eu acabei de mencionar, porque muitas vezes a gente fala que determinadas posturas, valores, princípios são importantes, a gente fala isso para os nossos alunos, para jovens e crianças, mas nem sempre a gente funciona, a gente tem essa postura de forma coerente, ou seja, uma coerência entre discurso e prática, entre discurso e postura. E isso é fundamental. Se a gente realmente quer, né, transmitir os valores restaurativos, é preciso vivê-los efetivamente. Um desafio grande, não é simples e demanda bastante da gente, mas de fato é a maneira mais efetiva da gente realmente implementar esses valores restaurativos dentro da escola. É sendo um exemplo vivo, é vivendo, né, e transmitindo a partir das nossas ações aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa que pode contribuir. Até aqui tudo ok, gente? Algum comentário, alguma dúvida que não tenha ficado claro? Vou seguir, então. Então, gente, uma mudança de cultura é necessária, né? Diante dessa proposta, vamos dizer assim, de uma escola restaurativa. Uma das coisas que a gente está muito, muito inserido é numa cultura punitiva. A gente vive numa cultura punitiva, a cultura ocidental é bastante punitiva, aonde a gente acredita que a punição tem uma ação ou tem um propósito, vamos dizer assim, educativo. Então, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou ser punido, e ao ser punido, eu vou aprender que aquilo foi errado e que eu não devo mais agir daquela maneira. Então, com isso, a gente tem a punição como uma forma de aprendizado. E isso está muito intrínseco na nossa cultura. A gente usa muito da punição como um propósito, com um propósito educativo. E, ok, a gente tem isso na punição, ela tem, de fato, um propósito educativo. A questão, porém, é que não necessariamente, quando a gente dá uma punição, a gente reflete sobre o que está na raiz do problema, qual é a origem dessa ação. Então, por exemplo, se eu fizer qualquer depredação de patrimônio da escola, fui lá e quebrei uma vidraça, quebrei uma janela, tá? Eu fui suspenso. Eu fui suspensa. Eu sei que eu fui suspensa porque eu quebrei a janela. Ok. E que tá errado quebrar a janela, por isso eu recebi a minha punição. Mas o que está na raiz dessa questão do meu comportamento? Por exemplo, por que eu quebrei a janela? Que ação é essa? Né? O que aconteceu de fato? Ou por que eu venho transgredindo na escola um monte de situações diferentes? Qual é a origem da questão? E mesmo para os menores, mesmo para os pequenos, quer dizer, aquela criança que morde, tá bem, ela morde, ela vai ficar de castigo porque ela mordeu. Mas o que está levando ela a morder? O que está fazendo com que ela tenha esse comportamento? E é isto que a gente tem num procedimento restaurativo, tem procurado ir além. Então, não apenas a gente olha como não fazer mais, tá? Mas a gente olha o não fazer mais a partir do que está na origem, tentando entender qual é a raiz da questão. E, além de tentar entender qual é a raiz, o que está gerando aquele tipo de padrão de comportamento, a gente vai buscar também formas daquela pessoa que causou um dano reparar esse dano. Então, se eu quebrei a vidraça da escola, qual é a melhor forma de eu reparar? E aqui vale, até foi hoje na aula de manhã, uma aluna fez uma pergunta e me ajudou a esclarecer isso. Quando a gente está falando em danos,
não necessariamente a gente está falando em reparação de danos materiais. No caso da vidraça, você diria, bom, quebrou a vidraça, precisa reparar, repor a vidraça, precisa mandar arrumar. Isso sim seria uma reparação de danos material. Mas talvez as pessoas que estivessem ali na sala de aula tenham ficado muito inseguras com o meu comportamento. Eu tive uma atitude tão inadequada que eu deixei todo mundo inseguro com isso. Por exemplo, é uma hipótese. Então, também é preciso trabalhar na reparação dos danos causados a estas pessoas nessa questão, por exemplo, da insegurança. Né? Então, eu fiquei muito insegura diante desse comportamento, fiquei com medo da vidraça cair em cima de mim, e eu não quero mais sentar do seu lado, não quero mais falar com você, porque você fez isso, e eu fiquei... Quais os impactos que isso trouxe para mim? Isso também pode ser reparado, não apenas no campo material. Eu diria que a responsabilização coletiva é, na verdade, o principal diferencial, é a principal característica que diferencia as abordagens restaurativas de outras formas de lidar com as situações de conflito. Por exemplo, a gente entende que a punição não provoca necessariamente, como eu acabei de dizer, a reflexão sobre as causas do que está na raiz do conflito. Mas quem praticou o ato ofensivo deve assumir a responsabilidade pelo que praticou e as implicações para os outros. Mas também as outras pessoas, direta ou indiretamente envolvidas, precisam ser parte, precisam se envolver na solução destas questões. Então, não apenas a gente tem uma responsabilização individual, mas a gente tem uma responsabilização coletiva. Como eu disse lá no início, todos somos responsáveis pelo bem-estar de todos. Se assim a gente funciona, diante de uma situação que demanda reparação de danos, todos que estiveram envolvidos nessa situação podem contribuir. Então, por exemplo, se eu começar a discutir aqui com a Viviane, né, no meio da reunião, no meio do nosso encontro, de alguma maneira, a discussão é entre a Viviane e eu. Porém, todos vocês, de uma maneira ou de outra, vão ser impactados pela nossa discussão. Ou porque vão ficar constrangidos, ou porque a gente está perdendo tempo de aula, ou porque alguém gosta muito da Viviane e não quer vê-la chateada e toma o partido dela. Enfim, nem sempre as pessoas impactadas são apenas aquelas diretamente envolvidas. Eu já citei para vocês o exemplo das duas irmãs, que a irmã mais velha agrediu uma garota na escola, para entender o que é direto e indiretamente afetados. Pelo visto, não. Eu vou contar de... já! Obrigada, Maria Aparecida. Então, lembra dessa história onde a irmã mais velha que cometeu um conflito, mas a irmã mais nova que não queria ir? Então, de novo, a gente está falando do quanto é importante que as pessoas também sejam envolvidas nisso. E, como eu já mencionei, volto a repetir, a responsabilização ela é entendida como um processo de empoderamento daquela pessoa que cometeu aquele ato ofensivo. Porque é super importante. A gente tem a ideia de que reparar dano é apenas para quem foi danificado. Então, assim, eu fui ofendida. Se eu fui ofendida, a reparação de danos é boa porque eu fui ofendida. Sim, a reparação de danos é importante para mim, mas também é importante para quem ofendeu. Também é importante para quem ofendeu, porque é a única maneira dessa pessoa reconstruir os seus vínculos de confiança com essa comunidade de pertencimento que ele tem, e com isso poder de novo se sentir integrante e integrado a essa comunidade. Caso contrário, essa pessoa vai ficar à margem dele e vai ficar reincidindo e reincidindo e reincidindo. Tá? Eu lembrei também de um exemplo, até mencionei hoje de manhã. Eu tive numa escola no Rio de Janeiro e no dia que eu cheguei lá, um garoto do terceiro ano do ensino médio tinha tido um surto psicótico dentro da sala de aula.
Isso tinha gerado um impacto muito grande, claro, para o garoto, claro, nem tem dúvida, mas também para os colegas, mas também para os outros integrantes da sala. Esse garoto ficou afastado durante aproximadamente 30 dias, por ordens médicas, e quando ele foi retomar para a escola, foi feito todo um trabalho super importante, tanto com ele quanto com a sala, para que as pessoas, tanto ele quanto os demais colegas, se sentissem verdadeiramente seguros de estarem juntos. Tanto ele queria poder voltar sem ser visto ou ridicularizado, ou estigmatizado, ou, enfim, que tivesse algum tipo de retaliação a ele. Essa era um fato super importante para que ele pudesse voltar em segurança, como também aqueles que tinham vivenciado essa situação queriam estar tranquilos, né, junto com ele, sabendo que isso não mais aconteceria. Então, a gente fez todo um trabalho nesse sentido, para que todos pudessem se responsabilizar pelo bem-estar de todos. E o processo de responsabilização, também acho que vocês já ouviram, mas vale sempre retomar. Ele, na verdade, não é tão simples, ele envolve uma série, 5 etapas. Quando a gente chega nas escolas, é muito comum a gente escutar: ah, eu já sei, vocês vêm aqui, fazem uma conversinha, passam a mão na cabeça, fala que não foi nada, né, aquela coisa meio de panos quentes e fica tudo bem. Não, absolutamente não é isso que a gente vai fazer na escola. E um processo de responsabilização é um processo bastante trabalhoso. Fazer todo o percurso da responsabilização demanda bastante empenho, bastante dedicação. E esse trabalho, como primeiro aspecto, envolve que a pessoa que cometeu qualquer tipo de ato ofensivo, ou mesmo se não for um ato ofensivo, eu joguei o lixo no chão, por exemplo. Eu joguei o lixo no chão, eu preciso reconhecer que realmente isso foi algo que eu fiz. E eu preciso reconhecer que esse ato foi resultado de uma opção. Eu escolhi jogar ali no chão ao invés de jogar no cesto de lixo, ou eu resolvi agredir alguém fisicamente quando eu poderia ter conversado, poderia ter ignorado, enfim, a gente tem a opção de agir dessa forma, entende que o impacto desse ato no outro, ou vítima, ou família, ou comunidade, seja quem for, direta, indireta, existe esse impacto. Se eu jogar o lixo no chão, qual é o impacto disso? E aí, um pouco, a gente pensa, eu deixo de jogar o lixo no chão porque eu vou ser punido, ou porque isso gera impacto nos outros, ou porque isso, de alguma maneira, vai modificar a limpeza, o bem-estar, o cuidado mútuo dentro da escola. Então, são pequenas coisas, às vezes, que podem ser, você vê, uma coisa muito simples, mas você pode trabalhar todas essas etapas da responsabilização. Uma vez que eu sou capaz de entender que meu ato teve um impacto do outro, eu tenho condições de reparar. Somente quando eu reconheço o impacto no outro é que eu posso reparar. E eu posso reparar a partir do outro, do como o outro gostaria que isso fosse reparado, não como eu acho que tem que reparar. E, por fim, uma vez que a gente combinou um plano de ação, porque toda vez que existe um procedimento restaurativo formal, a gente implementa algum plano de ação, e nesse plano de ação é preciso que haja uma sustentabilidade do que foi combinado. Não só que eles sejam realizados, mas que eles tenham uma efetividade no tempo, que eles permaneçam em ação durante o tempo. Porque não basta, uma semana não joguei mais o lixo no chão e depois eu passo a jogar. Não, isso precisa ter uma sustentabilidade. Então, esses passos são fundamentais para que a gente realmente possa trabalhar com a responsabilização coletiva pelo bem-estar de todos. E, quando eu falo isso, eu não estou falando apenas diante de uma situação conflitiva que já ocorreu, mas também a responsabilização coletiva pode ser entendida sob um viés preventivo, ou seja, que todos somos responsáveis pela construção e sustentabilidade de uma comunidade escolar cooperativa que cuida do seu bem-estar, tanto individual quanto coletivo.
é uma mudança de cultura punitiva para uma cultura de responsabilização, mas não só na questão de, ah, tá, eu fiz, mas em todas essas etapas que a responsabilização demanda, até mesmo a gente atender às necessidades de todos os envolvidos. Muitas vezes, como eu dei esse exemplo do garoto que teve um surto psicótico dentro da sala de aula, não é necessariamente um ato ofensivo, mas para alguns isso pode soar como algo constrangedor e também gera necessidades desatendidas, tanto de uma parte quanto de outra, e isso precisa ser visto. Antes de eu seguir, eu queria abrir um microfone ou chat, enfim, para que vocês falem ou comentem alguma ação que vocês realizam na escola com essa perspectiva, sabe, de trabalhar com a responsabilização coletiva, trabalhar com a comunidade como um todo. Eu queria que alguém desse algum exemplo prático do cotidiano. Pode ser uma coisa, um projeto, ou pode ser simplesmente uma ação cotidiana. Como vocês podem ilustrar isso no dia a dia de vocês? Quem poderia nos ajudar? Contribuir conosco. Acredito que muita gente trabalha com esse viés da responsabilização, já trabalha com esse viés da responsabilização coletiva. A ideia de participar, gente, é de colaborar, viu? A gente está sempre compartilhando as nossas experiências para promover maior aprendizado para todos. E eu acho que é muito bacana se alguém puder, né, doar alguma experiência, doar algum compartilhamento de experiência para a gente conseguir exemplificar essa responsabilização. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Andréia, professora do Ferraz de Campos. Ok. Não sei se o exemplo que eu vou dar vai de acordo, né? Mas no início desse ano eu recebi um aluno, e é nosso desde o primeiro ano, e que ele tem uma grande dificuldade de relacionamento, ele tem um comportamento agressivo, ele tem TDAH, e o físico dele é grande, né? Ele é um aluno grande para um quinto ano. E o grande desafio era, ele queria brincar, como todos, jogando futebol na hora da entrada, né, com todos os alunos, e as crianças não deixavam, por ele ser grande, e ter um aluno mais magrinho, franzino, e que convulsiona com facilidade, também querendo brincar. E aí ele chegava na sala revoltado, xingando, querendo brigar, bater com todo mundo, e tentando praticar até a comunicação não violenta, né? A gente conversava com ele, tentava acalmar, muitas vezes os inspetores acabavam levando ele para conversar com coordenação, com o diretor, né? Porque ele ficava transtornado. E em uma das conversas eu joguei para o grupo, falei, gente, vocês estão tentando preservar um dos alunos, mas estão excluindo o outro. Vocês acham isso certo? Eu falei assim, eu gostaria da gente juntos pensar numa solução para chegar, né, num consenso, onde os dois tenham direito de participar da brincadeira. E aí levaram como lição de casa, né, para pensar, eu também. E no dia seguinte ele chegou todo feliz na sala, falando, professora, agora eu sou o bom. Eu, como assim agora você é o bom? Eu fui eleito o goleiro do time. Que graça! Então, assim, eles elaboraram essa estratégia. Ele era grandão, né? Ia ocupar uma boa função, ele ia se destacar positivamente no gol, defendendo. E o outro aluno que é mais franzino, que convulsiona facilmente, que não poderia estar lá no gol levando uma bolada, estaria participando do jogo com todos os amigos, né? Então, eu acho que eu tentei socializar uma responsabilidade para todos. Exatamente. Chegarem num consenso. Não sei se o exemplo foi útil.
Muito útil, Andréia, por várias questões foi muito útil. A primeira delas, porque você demonstrou claramente o quanto o conflito, né, ele, na verdade, ele demonstra uma necessidade não atendida, né? O garoto, por sua vez, estava criando confusão na sala porque ele estava desatendido na sua necessidade de inclusão e participação. Então, esse é o primeiro ponto que eu ressalto como algo que a gente já comentou, que a gente já falou, e o quanto realmente, né, a gente vê isso na escola. As agressões, ou às vezes essas reações muito intempestivas, como expressão de necessidades não atendidas. E muitas vezes a gente procura dar a solução e isso não necessariamente atende aquela pessoa que está desatendida. Mas a hora que todos juntos, né, se responsabilizam por encontrar uma solução, um encaminhamento para a questão, eles trabalharam tanto a origem da questão, como trabalharam também a questão no sentido de não mais a sustentabilidade, de não acontecer de novo. Então, acho que com o teu exemplo, a gente vê vários aspectos que a gente acabou de mencionar aqui da responsabilização coletiva. Isso, além do que, acho que tem uma coisa importante, que é dar essa autonomia de decisão, né? Essa autonomia é um dos valores restaurativos, justamente as pessoas poderem por si encaminhar a questão da forma como elas entendem que é viável e é efetivo, né? Então, acho que o exemplo traz várias das coisas que a gente mencionou aqui, por isso que eu disse no início, a gente já faz isso, mas não necessariamente a gente está se dando conta de quanto isso é importante, o quanto a gente precisa reforçar e repetir muito esse padrão de resolução, né, das situações que a gente vive no dia a dia. Muito ótimo, obrigada, viu? Ótimo, ótimo. Eu que agradeço. Bom, seguindo aqui, a gente vai dar uma olhada, vou mostrar para vocês o que a gente chama de janela de disciplina social. A janela de disciplina social, ela demonstra, na verdade, algumas possibilidades de postura e mesmo de liderança. Então, um professor dentro da sala de aula tem uma função de liderança. Um gestor dentro da escola tem uma função de liderança. Um aluno num grupo de alunos tem uma função, na verdade, né, de convivência, de participação. Então, ele também pode ter uma postura diferente diante do grupo. Então, serve para todos esses. Essa janela serve para a gente olhar todas essas formas de interação, sejam elas lideranças ou simplesmente formas de convivência. Nesse gráfico, a gente tem no eixo vertical o controle, a linha vermelha na vertical. E no eixo horizontal, o apoio. Então, a gente tem um controle que pode ir do mais baixo controle ao mais alto controle, ou o apoio, do mais baixo apoio ao mais alto apoio. Apoio aqui, a gente está falando auxílio, a gente está falando encorajamento, a gente está falando de suporte, de amparo, enfim, de colaboração. E no controle, a gente está falando de limite, de reconhecer a disciplina, de regras, de monitoramentos, enfim, é mais ou menos isso que tem em cada eixo. Se a gente tem uma postura, né, com baixo controle e baixo apoio, a gente tem uma postura negligente, aonde a gente não liga para nada, não faz nada, não ajuda em nada. Então, nem tampouco eu tomo conta, nem tampouco eu dou suporte, então eu sou negligente nessa forma de agir. Se eu tenho um autocontrole, mas um baixo apoio, eu tenho uma postura autoritária. Então, eu controlo tudo, eu imponho tudo, eu digo como tem que ser, eu resolvo para todo mundo e imponho as minhas decisões. Então, nesse caso, eu estou tendo um autocontrole e um baixo apoio. Se eu tenho um autoapoio,
mas um baixo controle, se eu dou muito suporte, se eu apoio, se eu faço pela pessoa, eu sou muito permissivo. Então, eu não ponho limite, eu não demando que a pessoa siga, que as pessoas, né, sigam as regras, que não exijo disciplina, mas eu dou sempre suporte para o que precisam, eu estou sempre disponível, eu tenho uma postura permissiva. Agora, se eu tenho um autocontrole e um autoapoio, aí eu tenho uma postura restaurativa, aonde eu vou construir com o grupo. Eu vou trabalhar com as pessoas. Que foi exatamente, André, o que você fez no seu exemplo, ao citar o seu exemplo, você, ao mesmo tempo, né, você construiu com os alunos o como eles deveriam lidar com aquela situação. Tanto dando um apoio para que eles, né, conseguissem resolver por si, como também dizendo, isto não pode mais continuar assim, ou seja, um controle. Tem alguém que está sendo beneficiado, mas tem alguém que está sendo prejudicado com essa forma de funcionar que vocês estão tendo agora. Mas junto com eles, você conseguiu, então, restaurativamente, buscar um encaminhamento, uma solução para a questão. Esse quadro, gente, ele parece só uma coisa estática, mas eu queria que vocês parassem um minutinho e pensassem, né, o quanto a gente oscila. Ora a gente é negligente, ora a gente é autoritário, ora a gente é restaurativo, ora a gente é permissivo. Tudo bem, a gente pode ter uma característica mais restaurativa, mas isso não significa que 100% do tempo a gente consiga agir de forma restaurativa. O que também não significa que a gente não possa buscar cada vez mais agir de modo restaurativo. Ficou claro, gente, o quanto o modo restaurativo, a postura restaurativa é a construção com o grupo, é trabalhar com as pessoas? Veja se isso ficou claro. Me deem um feedback aqui no chat, por favor. Ficou claro porque é algo fundamental para que a gente observe. Muitas vezes a gente age de uma forma e depois a gente para e fala, gente, será que eu fui restaurativo? Que é a questão da coerência, né? Então é importante que a gente siga nesse sentido, sempre buscando um autoapoio e um autocontrole. Por isso que não é só passar a mão na cabeça, por isso que não é só uma conversinha, porque tem sim o fazer com. Então, para promover a construção de uma comunidade escolar restaurativa, o que a gente já falou que é necessário? A gente já falou que é necessário mudar a forma de responder às situações de conflito e violência de uma maneira punitiva para uma restaurativa. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Incentivar o diálogo e a comunicação, um diálogo e comunicação respeitoso, que proporcione um convívio cooperativo. Então, esse é o segundo aspecto que a gente precisa promover. Trabalhar com responsabilização coletiva e em rede. O que é em rede? Trabalhar incluindo os nossos pares. E com isso, então, fazer a nossa convivência compartilhada e responsabilização coletiva. E desenvolver tanto ações preventivas, como eu já mencionei, como as restaurativas ou reparadoras ou reconectadoras. Se a gente falou da escola restaurativa, então vamos olhar um pouquinho para o educador restaurativo? Então, quem que é o educador restaurativo? É aquela pessoa que adota uma visão de que os relacionamentos têm importância. Então, para um educador restaurativo, é muito importante os bons relacionamentos. E os bons relacionamentos não acontecem simplesmente. A gente precisa, sim, promover, realizar ações promotoras de boa convivência. E isto é algo que a gente faz no nosso dia a dia dentro da sala de aula, no pátio, na sala do professor, na conversa com os pares, em qualquer contexto,
a gente pode ter uma postura de valorização das relações. Por isso, o educador que tem isso como premissa, ele justamente vai promover na classe, na equipe de trabalho, o maior número possível de oportunidades de conexão. Ele vai estimular a todos a usar uma linguagem que promove conexão, que promove parceria, que promove entendimento, e com isto, então, ele vai estar cuidando das relações. De novo, olha, nós falando sobre a importância da comunicação para uma convivência respeitosa. Mais uma vez, a gente volta para o ponto da comunicação. Agora, eu queria fazer uma reflexão junto com vocês. Então, eu vou pedir o seguinte, eu vou perguntar algo e eu queria que pelo menos uma pessoa abrisse o microfone para compartilhar ou o que pensa, ou se faz isso, como faz isso, para a gente poder ir identificando as ações restaurativas que a gente já faz e aquelas que a gente pode melhorar e fazer mais. Então, vamos lá. Como é que é a sua sala de aula? Você assegura que os combinados de classe são desenvolvidos junto com os jovens, de modo que eles se apropriem dos seus combinados? Vamos lá. Quem tem essas... Porque a gente... Só deixa eu explicar aqui uma coisa. Quando a gente está falando de combinados, a gente tem regras da escola. As regras da escola, elas, no começo do ano, elas já estão postas. A gente já sabe quais são. Mas, dentro da sala de aula, a gente pode construir alguns combinados de funcionamento. A gente pode construir combinados como nós, enquanto sala, enquanto grupo, como a gente vai realmente cuidar da nossa convivência. O que vai deixar todo mundo seguro, o que vai deixar todo mundo se sentindo bem. A gente pode combinar isso. Vocês fazem isso? Alguém gostaria de contar se faz, se não faz, como faz, o que pode vir a fazer? Eu queria, para cada uma das perguntas, a gente vai compartilhar com vocês. Quem pode contribuir? Você assegura que os combinados da classe são desenvolvidos junto com os alunos? O pessoal de educação infantil geralmente tem isso com mais facilidade, mas não só. Quem pode compartilhar? Se a sua sala de aula é restaurativa nesse aspecto. Será que a gente não constrói combinados? Eu acredito que sim. Oi, tudo bem? Estou te ouvindo, Ana Paula. Meu nome é Ana Paula. Eu, na verdade, infelizmente, eu nunca consegui, no começo do ano, estabelecer combinados. Eu acho que isso é uma coisa que está em déficit na minha prática. E exatamente por esse receio, por essa falta de entendimento, qual é o limite do combinado, se já existe um regulamento na escola, o que mais precisa fazer, né? Então, eu costumo repassar o regulamento, passar para eles o que eu espero deles, algumas questões, mas eu nunca realmente sentei numa roda para estabelecer combinados, um pouco com receio de que venham certos disparates, tipo, eu quero sair da sala de aula mais de uma vez e todo mundo concordar. Então, eu nunca me coloquei nessa situação de risco, né? Mas isso é uma coisa que eu estou refletindo muito. E aí eu gostaria que você pudesse dar uma orientação nesse sentido, quais são os riscos, você como formadora que já viu, e uma orientação nesse sentido, porque eu realmente pretendo fazer isso já na volta. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Ana Paula, uma questão fundamental. A gente tem uma prática que a gente realiza, uma prática estruturada chamada combinado. Eu não vou entrar nisso, mas eu queria só dizer que essa prática está muito embasada em valores. Então, a gente trabalha com valores e, a partir desses valores, algumas ações. Então,
a gente não trabalha, na verdade, com os regulamentos da escola, mas é claro que todos os combinados dentro dessa... Deixa eu explicar de outra forma. Os regulamentos, eles existem. Não é que a gente vai trabalhar no sentido de modificá-los, é isso que eu estou falando. Não. Os regulamentos da escola existem e todo combinado que a gente fizer, de alguma maneira, não pode transgredir aqueles regulamentos que já estão postos, né? Mas a gente pode trabalhar, sim, com algumas questões dentro da sala de aula, de nossa convivência enquanto sala, para que a gente possa, daí sim, ter uma garantia de bem-estar e convivência lá dentro. Então, por exemplo, né, você citou, posso sair da sala mais de uma vez. Essa é uma questão que, para algumas pessoas, pode soar como algo que atrapalhe, pode ser algo que atrapalhe o andamento da aula, ou o próprio professor pode entender dessa forma. Então, a gente trabalha mais nos valores justamente porque a gente trabalha com valores que a gente coloca um monte de cartões de valores e os próprios alunos, as próprias crianças e jovens vão escolher que valores eles querem e como eles vão garantir aqueles valores dentro da sala de aula. Então, vou dar um exemplo do respeito, tá? Então, o respeito é um valor que a gente acha importante dentro da sala de aula e para a gente ter respeito, a gente não vai xingar o outro, a gente não vai falar ao mesmo tempo, mas isto vindo deles, isto vindo dentro, né, de uma construção conjunta com eles, que quando a gente embasa essa construção dos valores, a gente não vai de encontro, a gente não vai na contramão dos regulamentos da escola, ao contrário, a gente vai falando dos valores, porque são justamente esses valores que imprimem uma boa convivência, que, por sua vez, é o objetivo maior do regulamento da escola. Para que existe o regulamento da escola, se não para o respeito mútuo, se não para uma convivência harmoniosa? Então, quando você fala qual uma orientação é trabalhar os combinados a partir dos valores. Porque se você trabalhar a partir dos valores, e não exatamente do que eu quero ou o que eu não quero. Então, vou pegar um outro valor, né, que a gente vê dentro, que é, por exemplo, honestidade. As crianças muitas vezes falam, olha, eu não me sinto seguro de trazer algum material para cá, ele pode quebrar, sei lá, se eu trouxer o meu lápis novo. Então, a honestidade, o respeito, o amor, enfim, qualquer valor, se você trabalha a partir dele, você vai conseguir, daí sim, construir um combinado que só vai agregar bem-estar. Faz sentido isso, Ana Paula? Quando eu coloco para você ir por esse caminho, o que você imagina quando eu falo assim? Faz sim sentido. A questão dos valores, acho que então é algo que precisa ser conversado antes até dos combinados, né? Primeiro, iniciar a conversa aí, colocando quais os valores para a convivência, o que as pessoas acham importantes para essa manifestação, e a partir disso, basear os combinados, né? Os combinados, na verdade, eles são combinados para garantir que esses valores estejam presentes. Então, é trabalhar os valores e como que a gente garante que esses valores sejam assegurados na sala de aula. Tá ótimo. Obrigada, viu? Nada, imagina. Vou procurar mais sobre isso para poder incluir realmente na minha prática. Obrigada. Obrigada a você. Vamos lá. Outra coisa que eu não comentei, mas esses combinados que a gente faz, às vezes, no início do ano, eles precisam frequentemente ser revistos, né, gente? Porque não necessariamente os combinados do começo do ano se mantêm estáticos. Às vezes, novas necessidades surgem, às vezes acontece algo que a gente não tinha imaginado, a gente precisa repensar. Então, os combinados, em geral, são muito dinâmicos. É importante que a gente mantenha isso em constante reavaliação, constante repensar constante desses combinados. E muito interessante, quando os alunos são autores desses combinados, eles mesmos cuidam para que esses combinados sejam garantidos. Então, é muito importante
que eles próprios se sintam responsáveis por estes combinados, para que assim eles próprios façam valer o que foi combinado. Vamos para outra questão. Você frequentemente dá chance para que todos possam trabalhar com outros colegas de classe, por exemplo, com atividades de pares, grupos, enfim, com conexão, com interação? Quem pode compartilhar alguma ação ou se costuma fazer isso e como é o benefício de trabalhar promovendo conexões entre grupos ou pares? Quem poderia contribuir? Ou trazer uma questão, enfim. Oi. Olá, Laís. Oi, boa tarde. É a Laís que está falando. Eu costumo fazer com os alunos, faço a caixinha das lembranças e dos sentimentos. Então, eu levo uma caixa no início do ano, pode ser uma caixa de papelão, e depois nós mesmos colocamos os sentimentos dentro, fora e dentro da caixa. E eu costumo conversar com os alunos a cada momento da aula, quando eles se sentirem tristes, quando eles se sentirem bravos com algum colega, no lugar da gente usar a violência física, a violência verbal, a gente passar para o papel esse sentimento que a gente está sentindo e a gente vai guardar dentro da caixinha. E ao final da aula, a gente vai conversar sobre esse sentimento. Que bacana, que ideia interessante, gostei. Achei super interessante, porque você dá a possibilidade de todos se expressarem de uma forma muito legal, né? Muito respeitosa, muito bom. E não só sentimentos ruins, como sentimentos bons também, né? Eles se sentiram felizes com alguma atividade, em algum momento, e aí eles têm a liberdade de, pode pôr o nome deles, ou pode deixar em branco, se não se sentirem à vontade. Com os alunos que já estão alfabetizados, eles podem colocar um sentimento, que não estão, eu peço para colocar uma carinha ou triste. E a gente vai caminhando e se entendendo, né? Mas veja que interessante, ao mesmo tempo aí você está trabalhando com a expressão individual e também com a conexão do grupo em relação àquele sentimento que foi expresso naquele papel, né? Então, você, ao mesmo tempo, está lidando com o individual, como também está olhando para o coletivo. Muito bom, muito interessante. Achei bem legal, muito bom, parabéns. Obrigada. Mais uma pergunta. Você ativamente ensina e dá exemplo de comportamentos afetuosos, de cooperativos, porque nem sempre a gente tem posturas cooperativas, e às vezes a gente precisa ser exemplo disso. Vocês promovem? Alguém tem alguma coisa a compartilhar sobre algo que eu realizei que foi justamente para incentivar esses comportamentos afetuosos e cooperativos? Que não vem um exemplo? Eu gosto de citar, nesse exemplo aqui, eu vi numa escola de educação infantil, uma coisa muito bonitinha, que eles tinham o hábito de, quando era aniversário de uma criança qualquer, eles faziam um círculo e falavam, cada um à sua vez, falavam algo que ele gostava, algo que ele lembrava que foi bacana na convivência com aquele que fazia aniversário. Isso eu achava tão bonitinho, porque era uma forma afetuosa deles celebrarem o aniversário, né? E, ao mesmo tempo, criarem mais conexão, criarem um vínculo positivo. Eu acho essa ideia uma graça. Acho que é dos pequenininhos, mas eu gosto muito desse exemplo, né? Que eu acho que ilustra bem. Vamos para o outro. Todos reconhecem comportamentos danosos como expressão de necessidades não atendidas e assim respondem de modo apropriado? Hoje nós já tivemos um exemplo, né, que a Andrea deu,
do garoto que acabava sendo agressivo porque não estava tendo a sua necessidade atendida, e com isso ele se expressava fisicamente diante dessa insatisfação, desse desconforto. O quanto é importante a gente olhar, né, para esses comportamentos, às vezes, que atrapalham, que promovem danos e tudo, como expressões de necessidades não atendidas. Acho que foi um exemplo bom que ela trouxe. Você frequentemente cria oportunidades para que a classe toda se junte em círculos para atividades de construção, de grupos, discussões em grupo, onde possa ter um feedback dos colegas, um dando feedback para o outro? Já juntei as duas próximas questões. Vocês fazem isso? Alguém pode compartilhar? O feedback entre colegas é uma coisa, às vezes, muito bacana. Costuma ser de muita ajuda. Eles dão muita importância para quem... para os pares, né? Para que os pares contem um pouquinho como perceberam uma ação, uma atitude, uma iniciativa, uma criatividade. Isso é bem, bem importante, gente, promover oportunidades para que eles, entre eles, possam construir juntos, restaurativamente, e também porque para eles é muito importante o feedback dos amigos, né? O quanto isso é de valor para eles. E eu acho que outro ponto que às vezes a gente não faz, a gente está muito preocupado com o conteúdo e acaba não abrindo tempo para um riso, para uma celebração, para um divertimento. Mas como faz diferença no clima da sala quando a gente consegue incluir isso também? Vocês concordam que quando a gente tem a possibilidade de celebrar junto, rir junto, que a gente cria uma conexão positiva que reverte em boa qualidade de aprendizado? Vocês acham que tem essa relação entre o aprendizado e a possibilidade de um pouco de celebração, descontração dentro da sala? O que vocês pensam? Vocês acham que vira bagunça, que não dá certo? Como é a opinião de vocês? Queria ver, talvez através do chat, alguma colocação. Na educação infantil, a afetividade precisa ser presente sempre. Sim, Isabela, sim. Com certeza, a Laís está trazendo o sorriso, o bom humor é fundamental, e a Rosana também. Que bom, gente, porque, claro, a gente não consegue estar celebrando o tempo todo, nem se divertindo o tempo todo, mas uma conexão positiva através, né, dessa descontração é tão fundamental, né? A Lara coloca, a Lara, que na verdade é a Andréia, agora que eu aprendi. Sim, devido aos alunos de inclusão, mesmo sendo do 5º ano, um encontro semanal de brincadeiras, brinquedos, na ida ao parque também. Tudo isso é super positivo para criar bons relacionamentos. Importante do jogo, da brincadeira. Tem alguma... a Viviane fez uma brincadeira aqui, que algumas pessoas estão acompanhando, mas estão em computadores e vídeo e áudio. Só um minuto que aconteceu alguma coisa que não seja. Bom, então, quando a gente está falando na pedagogia relacional restaurativa, tem um ponto que eu acho que eu gostaria sempre, eu gosto sempre de falar, mas eu gostaria de ressaltar, que é assim, não necessariamente o propósito que os jovens e as crianças vão para a escola é o mesmo propósito que a gente gostaria que eles fossem. Então, muito a gente vê que a razão mais importante pela qual as crianças e os jovens frequentam a escola é para se socializar, é para estar com os amigos, né? Acho que nesse momento até de pandemia, onde isso realmente não está acontecendo como habitualmente acontece, muitos estão sentindo muita falta dos amigos, muitos estão sentindo realmente, né, o quanto essa interação faz muita falta. Então, o propósito dos alunos é muito se sociabilizar. E o propósito dos professores, dos educadores, na verdade, é que elas possam adquirir conhecimentos.
Então, gente, é importante a gente ter consciência de que não necessariamente o nosso propósito é alinhado com o propósito deles. E a gente precisa, sim, né, encontrar formas de alguma maneira, de unir os propósitos, de coexistir, né? Ou uma ação que possa, ao mesmo tempo, promover, né, a socialização, a conexão, que não precisa ser jogo o tempo todo. Não, não é isso. Mas aonde todos possam falar, compartilhar, pensar juntos, construir. Com isso, eles estão interagindo, com isso, eles estão socializando. Mesmo que seja diante de um conteúdo pedagógico. Mas a questão dos relacionamentos é algo, como eu disse, o educador restaurativo tem como foco essa questão do relacionamento. E para os alunos, os relacionamentos são o principal fator motivador. Mas nem sempre eles estão realmente com condições ou habilidades, né, nessa área como a gente gostaria que eles tivessem. Muito eles têm a aprender. E a gente precisa olhar para isso também, para o aprendizado a se relacionar, para o aprender a se relacionar. Então, eles têm muito a aprender sobre como administrar os seus relacionamentos. Por exemplo, eles precisam muitas vezes aprender a fazer amigos enquanto mantêm a sua própria identidade. E isso não é só para os adolescentes. Às vezes, as crianças muito pequenas, para terem amigos, eles acabam abrindo mão de algumas coisas da própria natureza deles, justamente para poder se sentir inserido no grupo. É super importante aprender a discordar ou desafiar os seus professores e amigos de uma forma respeitosa. Muitas vezes esse desafio vem de uma forma agressiva, de uma forma respeitosa, enfim. E a gente precisa ajudá-los a desenvolver essa habilidade. Outra habilidade que a gente precisa ajudar é a expressar emoções fortes e ser ouvido, né? De alguma forma, a Laís trouxe uma forma de expressar emoções através da escrita e depois da conversa. Então, com isso, você pode se expressar de uma maneira se expressar no sentido mais intenso da emoção, de uma maneira adequada, porque muitas vezes vem aos berros, vem aos gritos, vem jogando coisa, né? E aí a gente não vai ser ouvido diante disso. A reação que o outro vai ter não é de acolhimento quando a gente age dessa maneira. Ouvir os outros com empatia também é algo que pode ser aprendido, e é muito bom que seja. Negociar e alcançar o consenso. A gente trabalha, a gente vive, a gente é inserido muito numa cultura democrática, onde a gente trabalha muito com a maioria. A gente faz muita votação, a gente escolhe por maioria, quando, na verdade, existe um outro modo de resolução que também é muito efetivo, né? Só que não é por maioria, é por consenso. O consenso, ele, na verdade, diz o quê? As decisões por consenso são aquelas que vão priorizar o bem-estar do grupo. Não necessariamente vão priorizar o meu bem-estar, mas vão priorizar o bem-estar do grupo. Então, o grupo pode entender que a festa do fim do ano é melhor no sábado e não no domingo, mas eu preferia no domingo. Só que o grupo, e eu entendo que o grupo vai ter mais quórum, mais gente participando no fórum, no sábado, então eu vou priorizar o sábado, porque para mim é muito importante, né, ou para o grupo é muito importante que o grupo todo esteja presente, embora para mim sábado seja um dia difícil, tá? Então, o que é importante para o grupo, às vezes, eu sei que é importante para o grupo, às vezes é diferente do que é importante para mim. Então, a gente, às vezes, precisa trabalhar com consenso e não somente com maioria. Como qualquer pessoa que trabalha numa escola sabe, os erros cometidos nessas áreas levam a muitos choques verbais, conflitos físicos e, frequentemente, a gente descreve isso como um mau comportamento, ao invés de ser entendido como um erro devido a uma inabilidade, a uma falta de experiência na condução eficaz dessas situações. Cada pessoa tem diferentes necessidades, sejam necessidades sociais, emocionais e cognitivas, cada um tem necessidades distintas. Mas nós, educadores, tanto professores, orientadores, diretores, enfim, diante dos erros comportamentais, a gente age de uma maneira
e a gente age de forma diferente diante dos erros cognitivos. A gente não age da mesma maneira diante dos erros comportamentais e cognitivos. A gente não fala, por exemplo, para um aluno, assim, nossa, a sua tarefa foi péssima, você não fez isso nem um pouco, de um jeito nada legal, que coisa horrível. Mas a gente fala, nossa, seu comportamento foi péssimo, foi horrível, você não faz mais isso. A gente se comporta de forma muito distinta entre os erros acadêmicos e os erros comportamentais. Olha só, diante dos erros acadêmicos, a gente geralmente olha e fala, nossa, são erros acidentais, eles acontecem. Já diante dos erros comportamentais, a gente pensa, eles são deliberados, esse cara fez de propósito, ele não aprende, ele não consegue. Eles deveriam, isso não podia acontecer de jeito nenhum, esses erros que não aconteçam nunca mais. No caso dos erros acadêmicos, a gente entende que se há o erro, ele precisa ser, o aprendizado precisa ser mais explorado, precisa ser mais aprofundado. No caso, se os estudantes, né, explorarem os seus limites ou desafiar o que é apresentado, isso não é bem visto. A gente entende que eles devem aceitar e obedecer o que é dito a eles. No caso dos erros acadêmicos, existe uma dificuldade de aprendizagem. Se existe uma dificuldade de aprendizagem, ela sinaliza que esse aluno deve receber mais reforço, mais apoio, mais suporte para lidar com aquela dificuldade. Mas, se for uma dificuldade comportamental, elas devem ser reprimidas e elas sinalizam que ele deve ser punido. Em momento algum, a gente pensa em um reforço adicional para lidar de outro modo ou assumir um outro comportamento. Isso, gente, é muito importante. A gente para e pensa um pouquinho. Queria que cada um parasse e pensasse se de fato a gente atua, lida com os erros acadêmicos da mesma forma que a gente lida com os erros comportamentais. E se a gente entende que os erros comportamentais também devem ser gradualmente aprendidos, assim como os erros acadêmicos. O que vocês acham? Vamos compartilhar no chat. Vou voltar para vocês olharem antes de ir para o próximo. Vocês concordam que a gente não lida com a mesma postura diante dos erros acadêmicos ou comportamentais, ou vocês acham que isso não procede? Concordo plenamente. Gente, as discordâncias são bem-vindas também, viu? Não precisa concordar só, não. Sim, isso tem relação com a tolerância? Olha, eu acho que tem a relação com a tolerância, no sentido de que a gente é muito mais tolerante para os erros acadêmicos do que para os erros comportamentais. A gente tem uma tendência a aceitar mais um erro acadêmico do que um erro comportamental. Até porque o erro comportamental, às vezes, traz mais impactos, né, do que o erro acadêmico para o outro. Talvez não para a criança, mas sim para o outro, né? Sei lá, mas acho que, às vezes, somos mais tolerantes com os erros acadêmicos do que comportamentais. Exatamente, eu também acho, Viviane. Eu concordo que, muitas vezes, a gente tem até paciência de ir lá, falar de novo, ensinar mais uma vez, olha, não é assim, é assim e tal. Os erros comportamentais, porque geralmente já traz um impacto, a gente já é muito mais, não quero mais ver isso, não quero mais que isso aconteça. Isso aqui não admito, isso aqui não pode ser.
né, porque traz um desconforto maior, traz um impacto maior. Então, a gente acaba, né, tendo uma tolerância menor com isso. Pode ter relação, porque como professor somos mais instrumentalizados de dar coisas acadêmicos. Também, eu acho que isso é muito cultural, sabe? Eu acho que durante muito tempo a gente foi, enquanto professor, a gente foi ensinado, enquanto ser professor, a transmitir conteúdos acadêmicos, a transmitir conteúdos pedagógicos. A gente não trabalhou todo o tempo com esse viés de olhar para o relacionamento, para o comportamento. A gente exigia um bom comportamento, uma vez que a gente tinha que dar o conteúdo, a matéria, né? Mas a gente não trabalhava no sentido de ensinar e desenvolver, né, ações de cooperação, de respeito, de atitude positiva. Isso não foram coisas que a gente aprendeu a ensinar, vamos dizer assim, né? Os erros comportamentais relacionam mais com questões éticas e morais. Também, sim, éticas, morais ou outras questões, né, de necessidades que não estão sendo bem expressas. Concordo também, por isso, precisamos fazer a autoavaliação, sem dúvida, se repensar sempre. O erro acadêmico é individual, o erro comportamental, na maioria das vezes, é coletivo. É o que eu disse, ele traz impactos para o coletivo, sem sombra de dúvida, eu concordo. E educar num sentido mais amplo, exatamente, Maria Aparecida. Nos conselhos de escola, muitas vezes, vemos a avaliação do aluno quanto a atitudes comportamentais e não acadêmicas, verdade. Às vezes, a gente vê no conselho, o que é ressaltado é o erro comportamental, mas como se o aluno já tivesse que vir pronto, né? O comportamento dele tem que vir pronto para a escola, o acadêmico não, o pedagógico não. É bem importante isso, gente. A gente também precisa atuar no sentido de desenvolver, né, experiências de bons comportamentos, vamos dizer assim. E na pedagogia relacional, isto é uma coisa fundamental, é incluir o aluno como um agente do seu próprio processo de aprendizagem, né? Ele, de alguma maneira, ele tem que se comprometer com o seu processo de aprendizagem. E nesse contexto, cabe aos adultos ir também atribuindo mais responsabilidades ao aluno no sentido da responsabilização. Não é que ele vem pronto para isso, é algo a ser trabalhado, né? A Andréa citou um exemplo, ela chamou todos a decidirem juntos, algo que estava acontecendo na sala. Muitas vezes a gente também pode trabalhar nesse sentido com a responsabilização pelo próprio aprendizado. O aluno pode sim ter um embasamento, um suporte da nossa parte para que ele assuma mais responsabilidades pelo seu próprio aprendizado. Isso não é simples. Eu confesso que não é simples, mas é sim uma importante ação do educador no sentido de trazer para o aluno essa possibilidade de se responsabilizar cada vez mais pela própria postura diante do aprendizado. Mas é importante ter uma atuação constante, gente, porque se na escola a gente adotar a abordagem restaurativa só de vez em quando, só quando não tem mais jeito, quando já tentou tudo e não resolveu nada, quando as respostas autoritárias ou punitivas já não funcionam mais, dificilmente essa abordagem restaurativa vai ser efetiva e trazer poucas mudanças, tanto no comportamento individual, quanto, né, pensando na comunidade escolar como um todo. Por essa razão, a gente tem que, assim, se empenhar ao máximo para implementar e manter na escola as ações restaurativas o tempo todo, de forma sistemática, sabe? Como uma coisa que acontece no cotidiano, no dia a dia. Da noite para o dia? Não, claro que não. É processual, é gradual. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo isso gradualmente, caberá a todos os membros da equipe promover a ética e a cultura restaurativa o tempo todo entre todos. Na prática, isso vai implicar no uso constante, né, tanto de valores, como princípios, como as habilidades restaurativas, tanto pelos gestores, como pelos educadores, professores, coordenadores, colaboradores e próprios alunos.
Isso é um processo que vale a pena investir. Porque não é só quando não dá certo que a gente vai lá, pronto, agora faz uma prática restaurativa. Não é isso, tá? Eu vou passar rapidamente um vídeo para vocês, ele é bem rapidinho, tá? E só preciso de um manejo aqui de tirar som daqui, pôr o som de lá, para poder fazer sem microfone. Só um minutinho que já vou passar. Vocês estão me ouvindo? Para encerrar, professor, tem uma frase. Só um pouquinho, por favor. Para encerrar, professora, tem uma frase que eu acho que traduz a ideia da abordagem restaurativa, que é: nossos pensamentos influenciam nossas emoções e nossas emoções influenciam nossas ações. Quais as palavras que a senhora destacaria para expressar o que é a abordagem restaurativa? For me, a restorative approach in a school or also in other institutions, for example, in residential care, children who cannot live with their parents. In English, we call this children in public care. Restorative approaches work in these settings as well. It's all about relationship. It's about developing a culture where young people and adults know how to make good relationships, maintain good relationships, and when they go wrong, be able to put them right. Now, there are some key values that underpin this approach. Mutual respect, empathy, collaboration, the commitment to communication, emotional literacy, the ability to be in touch with what we're thinking and how that influences how we feel, and because how we feel influences what we do. And this awareness will help us in our relationships. So I think, there are other values too, but for me, those I think are the key ones. Empowerment, encouraging the people with the problems, the people with the conflicts, to find their own solutions, not the solutions of other people who've not been involved. The skills, the values inform the skills. What are the skills? Being able to listen actively, as you are listening to me so well. Sensitivity, patience, the ability to remain non-judgmental, because we never really know what's happened. And so often it's easy to make assumptions because we see somebody behaving in a certain way, but we haven't seen what happened the day before or the day before. So we must remain non-judgmental. These skills can be learned. Yeah? The ability, when I am in a one-to-one conflict with somebody, the ability to express myself in a way that will be heard, that will not cause more harm. I am a great fan of the work of a man called Marshall Rosenberg, who has developed a way of communicating called non-violent communication. And I know that people here in Brazil are also very inspired by his work, so we have a lot in common. And he has taught me a lot about being conscious of the role of my thinking on my emotions and on my emotions on my behavior. So I hope that helps to capture some of the essence for me of this approach. It's a very human approach. It's about being back in touch with what it means to be human.
Eu quero agradecer a participação de Belinda Hopkins em nosso programa. E para encerrar, professora, tem uma... Vocês me escutam agora? Tirei a apresentação. Estão me escutando? Sim? Ok. Esse pequeno filme, eu sei que a gente está no horário, eu vou acelerar um pouquinho, já acelerei, com a Belinda Hopkins. A Belinda é nossa professora, ela trabalha no Reino Unido há mais de 25 anos implementando práticas restaurativas em escolas, e eu acho que é sempre bom a gente ter uma amostrinha que seja, né, dessa fala dela, para entender um pouquinho como ela trabalha, o que ela pensa, e eu acho que a gente procura reproduzir muito do trabalho dela, por isso que eu quis trazê-la como referência. Mas queria que, né, vocês agora compartilhassem um pouquinho algo que vocês estão levando da conversa de hoje. Tragam no chat, ou se quiserem abrir, uma palavra que represente, né, dentro do que eu ou do que a Belinda, uma das duas, falou, algo que para mim ficou como ponto de reflexão. O que vocês acham que ficou como um ponto de reflexão? Enquanto isso, Viviane, se você quiser já fazer o fechamento, enquanto as pessoas vão compartilhando no chat, que eu sei que a gente está no horário já. Conexão. Oi. Enquanto o pessoal está escrevendo ali, eu estou aproveitando, agradecendo novamente, Cris. O vídeo do encontro de hoje a gente já vai colocar na circular que vai para as escolas amanhã. E aí eu já vou pedir para a Cris também, ela vai mandar o material usado e eu já coloco também em PDF na circular, né? A gente queria agradecer e falar novamente para ficar atento nas circulares, que a gente sempre vai disponibilizar lá os encontros formativos que irão acontecer e os vídeos dos que já aconteceram. Agora eu já vou finalizando também a gravação, enquanto o pessoal está escrevendo. Obrigada.